Torá. Tá bom? São os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá bom? São os primeiros livros. Por isso a palavra aqui em grego, penta, que seria 5, teuco, rolos. 5 rolos. 5 rolos. Mas preste atenção. Esse nome está em grego. Quem sabe em que idioma original foi escrita a Torá? Que idioma original foi escrita? Quem lembra? Não, grego não. Hebraico. Hebraico. Então preste atenção. Pentateuco é uma palavra grega. Uma palavra grega que não condiz com o original, porque o original foi escrito no hebraico. A Bíblia, na verdade, foi escrita em hebraico, aramaico e grego no Novo Testamento. Uma parte pequena no Antigo Testamento, que é o Tanakh, ele está escrito em aramaico. Porém, a maioria é o hebraico. Então, Pentateuco é chamado e reconhecido como os primeiros 5 livros. Agora, originalmente a palavra é Torá, e essa palavra significa orientação, orientar. Orientar, tá bom? Então, olha como muda. 5 rolos para a palavra orientar. Prefiro orientar. Por que se salienta a questão de orientação? Porque no Oriente é onde sai o sol. Do Oriente sai o sol e se põe no Ocidente. Sempre expliquei aqui que naquele tempo da escuridão do deserto, ninguém sabia onde se podia perder e estar situado no deserto. E se alguém se perdia, ele falava, calma que amanhã, onde nascer o sol, a pessoa está sabendo que nasce do Oriente. Então, nascendo no Oriente, o oposto seria o Ocidente, Norte, Sul, Leste e Oeste. Entenderam? Então, o que acontece? Do Oriente nasce o sol e se põe no Ocidente. A escrita também dos orientais sempre é da direita para a esquerda, tá bom? Dali nasce o sol. E a palavra surge para guiar, orientar. Por isso nós falamos hoje, essa pessoa está desorientada, essa pessoa perdeu o rumo. Uma pessoa orientada é uma pessoa que tem, de fato, bem a direção, qual é o seu ponto cardeal, que é Oriente, Norte, Ocidente, e atrás dele seria o Sul. Entenderam isso? Então você já sabe a etimologia da palavra orientado, uma pessoa bem orientada, uma pessoa que sabe de onde nasce o sol. Então, do Oriente vem esse perfil de guia, de orientação, de moldar sua vida para alguma coisa. Então, a Torá, ela traz essa orientação, ela traz essa guia, ela traz diretrizes, traz preceitos, traz ordenanças, traz mandamento, traz leis, enfim. Então, depois com o tempo, quando principalmente houve a tradução chamada Septuaginta, a Septuaginta, para quem não sabe, é a primeira tradução do hebraico para o grego. Um cidadão chamado Ptolomeu Filadelfo, ele era a dinastia dos Ptolomeus, é como se fossem os faraós, porque ele governa sobre Alexandria, que é no Egito. E esse camarada tem uma biblioteca de milhares de exemplares. A única coisa que ele não tinha era o Tanakh, que nós conhecemos também de uma maneira errada como o Velho Testamento. Isso nunca deveria existir, chamar a palavra de algo velho, porque a palavra se renova a cada dia e nunca envelhece. Velho Testamento, o Antigo Testamento, isso não procede. O certo é Tanakh. E a Tanakh, ela não estava traduzida no grego. Então, Ptolomeu manda trazer 72 eruditos, 72 rabinos eruditos em letras, e eles traduzem a Torá, em primeiro lugar, para o grego. E aí surge a famosa Septuaginta, se referindo
a esses 70, Septuaginta, ou seja, 70. Se acredita que também levaram 70 dias para traduzir. Então, foi apelidado de Septuaginta. Então, toda essa classe rabínica colocou uma condicional. Esses nomes hebraicos não eram para ser transliterados. Como vamos transliterar a Torá? Fica complicado. Traduzir. Então, aí ficou Pentateucos, 5 rolos já traduzidos. Entenderam isso? Então, o que acontece? Aí veio aí a marca mais assim, profunda no que se refere a essa exigência rabínica de não deturpar o conteúdo hebraico que seria original, porque ela é considerada uma língua sagrada, uma língua que tem revelação e, de fato, o seu conteúdo espiritual, profético, na guimatria, em números, ela tem uma significância preciosa. Então, o que acontece? Esses nomes, no original, que seria os 5 primeiros livros, vou apagar aqui, não seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Recalco, os nomes originais no hebraico não é Gênesis, porque Gênesis é uma palavra grega. Êxodo, quem sabe o que significa Êxodo? Saída. Saída, então, Êxodos é saída no grego. Êxodos em latim, saída. Levítico se refere a descendentes de Levi, porque ali é implantado o sacerdócio levítico. Ele não se chama assim também. Números, porque houve um censo em Israel e houve uma contabilização e surge o livro Números, mas originalmente não se chama Números. E Deuteronômio, que muita gente se confunde ao pronunciar. Deuterimônio, deuterodenômio, deuteronômio. Deutero significa segundo, nômio significa lei. Então seria segunda lei. Quem lê Deuteronômio vai ver uma recalcação, uma reanálise da própria lei. Você vê que é uma reavaliação de Moisés. E também aí vemos várias diretrizes que já estão nos outros livros, então é chamado de segunda lei. Também não procede, porque como vai chamar segunda lei, se a lei é uma só? Quem entendeu? Então, os nomes originais são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Vou anotar aqui. Bereshit. Segundo, aqui seria o Gênesis. Shemot. 3. Vaikra. Se não está bem escrito aqui na transliteração, não há problema, que em cada idioma é transliterado de uma forma diferente. Vaikra. 4. Bamidbar. E 5. Devarim. Tá? Aqui seria o Gênesis, Êxodo, ou conhecido como Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seria isso, tá? Mas olha a diferença que faz nos nomes no hebraico para o livro de Gênesis. Até se parece Bereshit, porque é o mesmo conteúdo, início, princípio. Gênesis seria princípio, o começo. Mas Bereshit em si está mais para arque, para raiz, início, do que Gênesis, ou início de alguma coisa. Então, Bereshit significa princípio. Até parece com Gênesis, princípio. Shemot, quem lembra que significa a palavra Shem? Baruch Hashem, Shem. Hashem. Shem. Nome, exatamente. Agora, Shemot significa os nomes. Vaikra significa ao deserto. Significa os chamados. Os chamados. Também como e chamou, ou aquele que chama, Vaikra. Bamidbar ao deserto, ou no deserto.
Devar ou davar, davar é palavra, davar. Quando aparece em hebraico, him, Deus, Elohim, deuses, ou será Elohim, significa deuses? Exatamente. Etimologicamente a palavra Elohim está dizendo deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são vários, é um só, mas é a pluralidade de um Deus triuno. Embora a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Os judeus não gostam disso, nem os unicistas, porém, nós temos um Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Devarim, davar significa palavra, ou palavras, porque in deixa em plural. As palavras. Se a gente junta Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidivai e Devarim, vamos ter uma frase. No princípio, esses são os nomes que Deus chamou ao deserto para revelar suas palavras. Então muda totalmente, porque o outro, se fosse traduzir em grego, é no princípio, saiu, o êxodo, saída, levitas, em número, na segunda lei. Não tem sentido. Então, isso aqui é o segredo que dá conteúdo, pureza ao hebraico. Por isso nós precisamos analisar um pouquinho de hebraico. Por quê? Porque os nomes mudam totalmente, a transliteração, fora as traduções. Olha só, nós temos a Torá, que também depois o Tanakh, que depois vou subdividir aqui, que é o Tanakh, que seria o nosso chamado de Antigo ou Velho Testamento. E nessa dimensão do que é em si o Tanakh, há muitas preciosidades, muitas coisas ocultas, muitas coisas santas que nós não compreendemos, não entendemos na tradução. Então, vem do hebraico para o grego. Aí temos a primeira tradução, Septuaginta. Depois vem a Vulgata, entre outras traduções. Vulgata vem para o latim, que era o idioma de Roma. Roma impôs seu idioma. Aí o que acontece? Vem o latim, depois vem as traduções. A igreja adotou o latim e a Vulgata por muitos anos na Idade Média, com a Inquisição, e inclusive proibia-se que se lesse a Bíblia a não ser no latim. Não sei se alguém pegou o tempo de missa aqui, em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo, amém. Por quê? Porque era proibido ler a Bíblia se não fosse no latim, língua sagrada de Roma. O Império Romano oficializou o cristianismo a Roma. Então, virou uma política maligna e a igreja perdeu a visão de Jerusalém. Conclusão. Saindo desse contexto, já com Martinho Lutero se rebelia, entre aspas, e traduz a Bíblia ao alemão. Com Gutenberg, com a prensa já inventada, começa a imprimir Bíblias em alemão. Do alemão é traduzida para o inglês, do inglês para o espanhol. Muitos anos depois, 100 anos depois, é traduzida para o português. Do espanhol, da tradução de Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera, que foram dois eruditos da tradução hebraica e grega para o português. Vem um espaço de 100 anos até um menino chamado João Ferreira de Almeida. 16 anos ele tinha quando começou a traduzir, como já falei aqui. Se comprova que só na tradução em português há mais de 2.000 erros literários de tradução. Então, a Bíblia portuguesa, lamentavelmente, precisa ser revista e corrigida por muitos anos. Outra coisa, novas versões que estão surgindo. Sempre falo para você, quem tem NVI pode jogar fora essa Bíblia. Hoje, na internet, me ligou um irmão e me disse, nunca gostei dessa tradução e eu tinha. Agora que o senhor falou, vou jogar ela fora, literalmente. NVI é uma tradução que não serve, não presta. Tiraram versículos, inclusive, é uma tradução que não serve. Se tu é crente, não usa essa tradução NVI, nova versão internacional. Tá bom? Então, olha a diferença. Muda ou não muda isso aqui? Então, os livros Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidivai e Devarim, eles são
os que compõem o livro da orientação, o livro que é chamado Torá. Torá é orientação. Tá bom? A palavra os guiou, a palavra os orientou, a palavra os gerou. Agora preste atenção. Nós falamos que a Torá, ela é escrita. Sim, de fato, ela foi escrita. Nós sabemos que foi Moisés, reconhecida, pelo menos nessa cultura religiosa, que foi Moisés, embora há várias refutações que foi ele. Se ele a escreveu, ele simplesmente recebeu a direção da revelação de Deus Todo-Poderoso para escrevê-la. Porém, a Torá, ela traz a essência de algo que é eterno, traz a eternidade, porque a palavra em si, ela é o próprio Yeshua HaMashiach. A palavra é Jesus. Quando nós encontramos em grego, ali em João, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo: a palavra se fez carne. Quem é a palavra? Está se referindo à própria Torá, a própria orientação da palavra num todo. Tá bom? Toda vez que aparece a palavra lei, estatuto, mandamento, tua palavra, especificamente, o judeu está se referindo à Torá. O que nós chamamos de Antigo Testamento, na verdade, se chama Tanakh. Vou colocar aqui. Tanakh. Esse CH não é Tanash, é Tanakh. Bem puxado o Tanakh. Que não é como... Seria o certo colocar 2 R ali, pelo menos para a nossa dicção em português. Tanakh. Isso que Tanakh é uma abreviação. A letra Tav, a letra Nun e a letra Het. Tanakh. Porque ela não é vocal, não tem vogais, é consoantal. Só que de 3 coisas. Tanakh, primeiro, de Torá. Torá. A letra Tav, de Torá. Tav, é uma letra. Tav, de Torá. Segundo, a letra Nun. Nun, de Nevi. Nevihim. Nevi é profeta, ou Navi é profeta. Nevihim significa profeta. Lembra do Him, que fica pluralizado? A palavra fica plural. Profetas. E o último é o Het. Het, vou colocar aqui. Het. Vou colocar, tem um K aqui para na frente para soar melhor. Het. Ketuvim. Ketuvim. Torá significa orientação. Nevihim, profetas. E Ketuv, com in, fica plural, escritos. Então, Tanakh é Torá, profetas e Ketuvim, os escritos. Traduzindo para entendermos melhor. Pentateuco, todos os profetas, desde Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas, Nevihim. E Ketuv, todos escritos, desde 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, todos escritos. Esther, Jó, Salmos, Provérbios, o Esdras também, Cantares de Salomão, que mais? Todos os escritos que podem ser até históricos, mas que não são exatamente proféticos. Torá é o início, é o que nós vamos estudar. Torá, orientação. Os profetas nós já vamos estudar ainda, e Ketum, os escritos. Tá ok? Quando alguém te diz, o que é o Tanakh? Tanakh é o nosso Antigo ou Velho Testamento.